Irmãos e irmãs, boa noite, que Deus abençoe todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês, estou um pouco envergonhado também, estava dizendo aqui para o irmão Danilo, que atualmente a igreja da Pituba, ela está com cerca de 240 membros, e eu nunca vi um número desse num culto da semana. Nunca uma igreja daquele tamanho, né? Para minha tristeza, derrota, desgosto, a gente nunca conseguiu ter tantos irmãos como estou vendo vocês aqui essa noite. Então eu fico muito feliz e espero que vocês se conservem assim motivados em servir ao Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Logo depois nós vamos começar a desenvolver o tema que viemos falar essa noite. Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, nós agradecemos a Ti. Nós louvamos o Teu nome, Tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Nós te agradecemos pela Tua igreja, pelo Teu povo. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá em Te servir. Que nós Te amemos, conheçamos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito venha tomar de plenitude o nosso coração. Que nós sejamos transformados à imagem de Jesus, de glória em glória. Tudo o que nós queremos, Senhor, é glorificar o Teu santo nome e fazer o Teu nome conhecido, honrar o Senhor com a nossa vida e também através da Tua igreja. Te louvamos por esses irmãos que aqui estão. Pedimos que nessa conversa que teremos hoje à noite, o Senhor nos guie, para que tudo que venhamos falar seja de acordo com a Tua glória, com o temor pelo Teu nome e também pelo zelo da igreja do Senhor. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu combinei com o irmão Edmilson, hoje à noite, eu não vou trazer para vocês exatamente uma pregação, vai ser mais uma conversa. Eu até me atreveria a dizer que vai se parecer mais com uma aula do que uma pregação. Hoje à noite eu quero tentar explicar para vocês o que é e o que significa uma igreja batista regular. Passei ali, vi aquele nome muito bonito que vocês colocaram na frente da igreja, Igreja Batista Regular. E eu quero conversar um pouco com vocês hoje à noite sobre isso. Eu quero tentar explicar para vocês de onde os batistas regulares vieram e em que os batistas regulares creem e como eles se comportam. Então eu vou usar algum tempo para falar sobre isso. E logo depois, no final, se der tempo e vocês quiserem, ninguém estiver dormindo ainda no processo, então a gente pode abrir para alguma pergunta, para alguma colocação, para os irmãos tirarem dúvidas que venham a ter a respeito daquilo que eu falei. Então, assim, para a gente entender quem são os batistas regulares, a gente vai ter que dar um pequeno passo de uns 400 anos na história e a gente lembrar como foi que os batistas apareceram na história. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Por favor, por favor. Muito bem. É um servo. É diácono, né? É diácono. Só que diz. Irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção quando se fala dos batistas é que os batistas nunca tiveram um fundador. Se você for pegar a maioria das denominações religiosas, elas têm uma pessoa que encabeçou aquele movimento. A igreja luterana tem o Martinho Lutero. A igreja zwingliana tem o Zwinglio. A igreja metodista tem John Wesley. Os batistas nunca tiveram um fundador. Os batistas sempre foram um grupo. Isso é uma coisa muito importante. E eu acho que isso é uma coisa boa para a gente. Não é positivo quando você tem uma
um movimento cristão todo fundamentado e suspenso sobre a autoridade de uma única pessoa. Então os batistas não são conhecidos por terem grandes líderes que encabeçaram e deram forma ao movimento batista. Nunca houve assim. E é bom que seja assim, e é bom que continue sendo assim. É bom que continue sendo assim. Então o primeiro registro de uma igreja batista foi na Inglaterra, no ano de 1633. Esses batistas surgiram na Inglaterra porque a Inglaterra havia constituído um movimento de reforma protestante que deu origem a uma igreja que eu não sei se você já ouviu falar, chamada Igreja Anglicana, que é uma igreja estatal, é uma igreja do governo. A rainha da Inglaterra, por exemplo, faz parte dessa igreja. E esse grupo de crentes ingleses que estavam dentro da igreja anglicana, eles viram que a igreja ela não tinha se reformado completamente. Ela tinha adotado uma pregação das escrituras, mas eles tinham práticas católico-romanas. Por exemplo, os pastores, eles usavam uma beca semelhante à beca de um padre. Quando eles iam celebrar a ceia, eles se curvavam diante do pão ou da hóstia, porque isso é como se eles acreditassem que aquele pão e aquela hóstia tivesse alguma propriedade espiritual especial. Então, se você um dia assistir um culto em uma igreja anglicana, você vai perceber que a pregação deles é uma pregação muito parecida com a nossa, mas a igreja é uma igreja que possui vários traços do catolicismo romano. Então você vai ver o uso de verbas, de castiçais, você vai ver um ritualismo muito grande no culto, vestes sacerdotais, esse tipo de coisa. Então esse grupo de crentes ingleses, eles pensaram a seguinte ideia, preste bem atenção. Eles entenderam assim: a igreja precisa se reformar tanto na pregação como também no culto e na sua organização. Então a igreja deve ter uma pregação que vem das escrituras, mas ela também deve ter um culto simples. Um culto, por exemplo, em que o pastor ele não vista uma roupa, uma beca em que ele fique parecendo um sacerdote. Os cultos também devem ser cultos simples: pregação da palavra, leitura das escrituras, louvor, orações, administração da ceia e do batismo. Esses crentes também entenderam que o Novo Testamento ensinava, e aqui a gente está falando da formação dos batistas, que as igrejas elas não deveriam ser igrejas estatais. Isto é, não é o governo que estabelece e organiza a igreja. A igreja deve ser organizada pelos próprios membros. Os membros devem se reunir, constituir o seu lugar de culto, adotar aquela doutrina que vem das escrituras. Ela entre ela mesma deve escolher quem vai ser o pastor dela. Não é assim que ocorria nas igrejas estatais, e nem assim que ocorre. É o Estado que manda o pastor para uma certa igreja, é o Estado que paga, que dá o sustento do pastor. Então tudo acontece através do Estado. O pastor ele é um funcionário público. Esses irmãos, eles entenderam que essa igreja estatal estava equivocada, e eles também praticavam o batismo infantil. Eles praticavam o batismo de bebês, e eles viam que isso era tudo conexões com o catolicismo romano que todo crente evidentemente deve evitar e até desgostar. Então esse grupo resolveu sair da igreja anglicana, e eles começaram a fundar igrejas. Veja que não tem um nome, foi um grupo. E por volta de 1633 eles organizaram o primeiro grupo na Inglaterra. Como é que funcionava? Uma pequena igreja com um grupo de irmãos. Esses irmãos escolhiam o seu próprio pastor,
Eles não batizavam crianças, eles batizavam adultos convertidos por imersão. Eles eram completamente separados do Estado, eles não queriam nenhuma relação com o Estado. A igreja separada do Estado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles queriam um culto simples, músicas retiradas das Escrituras. Eles queriam a administração da ceia como sendo memorial e não a ceia como sendo um sacramento, como se o pão ou o vinho ou o suco de uva tivesse alguma propriedade espiritual que, se o simples comer, profere a você algum tipo de bênção. Então eles queriam uma igreja dentro desses termos, uma igreja em que fosse um governo congregacional. Isto é, toda vez que tivesse que tomar uma decisão importante, os membros da igreja se reúnem, fazem uma reunião e tomam a decisão que deve ser tomada. Então, essas igrejas surgiram e eles começaram a ser apelidados pela igreja estatal de batistas. Veja que o nome batista não foi um nome que nós nos demos. Batista nessa época era um nome jocoso, era um nome de piada, era um nome que tinha como objetivo ridicularizar. Por que batistas? Porque eles não aceitavam o batismo infantil, eles não aceitavam o batismo de bebês, eles só batizavam adultos convertidos. Então esse nome Batista, que no primeiro momento era um apelido, acabou se tornando o nome desse grupo. Então esse grupo surgiu na Inglaterra. Só que eles sofreram muita perseguição estatal, eles sofreram muita perseguição do governo, e por causa disso, em 1639, um grupo de batistas liderados por um pastor chamado Roger Williams viajaram para os Estados Unidos para tentar a vida lá, procurando um local, fundar um local onde não tivesse mais perseguição religiosa. E foi isso que aconteceu. Então, quando chegaram nos Estados Unidos, já haviam grupos de outras igrejas lá que começaram a perseguir o Roger Williams e essa comunidade, e eles acabaram fugindo para uma região bem inóspita dos Estados Unidos, e ali eles fundaram a primeira igreja batista dos Estados Unidos da América. Infelizmente essa igreja hoje ela é completamente desviada. Para vocês terem uma ideia, essa igreja hoje infelizmente está fazendo casamento de homossexuais. Isso tem acontecido. Então os batistas, quando chegaram nos Estados Unidos, eles fundaram igrejas com essa mentalidade: nós queremos um local em que haja liberdade religiosa, isto é, as pessoas terem o direito de professar a religião que elas quiserem professar, sem o Estado perseguir. Nós também queremos uma igreja em que o governo seja congregacional, isto é, a congregação se reúne e toma suas decisões. Nós queremos uma igreja em que a congregação escolhe o seu próprio pastor, uma igreja que seja completamente separada do Estado. Então, várias igrejas começaram a surgir nos Estados Unidos com essa mentalidade. E no ano de 1689, eles fundaram uma associação de igrejas com uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Filadélfia. Essa confissão de fé da Filadélfia, ela era de cunho calvinista, ela acreditava nos 5 pontos do calvinismo. E aqui é um outro assunto, eu certamente não vou ter tempo de desenvolver isso com vocês, a gente pode marcar outro dia, meu irmão. Se vocês vierem do jeito que vieram hoje aqui, eu venho toda semana aqui, viu gente? Eu venho toda semana. Então essa de cunho calvinista, né? Os calvinistas basicamente creem que todo ser humano é morto nos seus delitos e pecados, que Deus escolheu antes da fundação do mundo todos aqueles que irão ser salvos. Eles acreditam que o Evangelho da Graça chama irresistivelmente pecadores para a salvação, que Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo e que o crente nunca perde salvação. Então esses são os 5 pontos
que basicamente marca uma teologia chamada calvinista, que faz parte da história dos batistas. Então, se o irmão quiser, eu estou já deixando aqui, me oferecendo, viu, irmão? Num outro encontro eu posso vir só para falar desse assunto, porque esse assunto ele demora um pouquinho mais para a gente tratar. Mas basicamente os batistas surgiram dentro dessa formação. Então, meus irmãos, os anos seguintes foram anos muito difíceis para o evangelho. Os batistas caíram numa espécie de frieza espiritual. E essa frieza espiritual que caracterizou os crentes dos Estados Unidos foi interrompido por dois grandes movimentos de avivamento. Um deles começado por um homem chamado Jonathan Edwards, que eu não sei se os irmãos já ouviram falar. Ele foi um pastor congregacional. E o George Whitefield também foi um outro pregador, e tempos depois o John Wesley. Esses avivamentos, eles trouxeram muitas bênçãos para as igrejas batistas, porque trouxe um despertamento espiritual. As pessoas começaram a desejar mais a Deus, desejar mais a oração, desejar mais a leitura das Escrituras. Mas preste atenção, ao mesmo tempo, esse avivamento trouxe um malefício para as igrejas batistas. Os batistas começaram a abandonar a ideia de que o pastor estudar seja uma coisa boa. Isso, se vocês forem pensar, ainda existe em certas igrejas hoje. Essa ideia assim, que o pastor que estuda a Bíblia, o pastor que lê, o pastor que prepara o seu sermão, ele é um pastor que não tem muito do Espírito. O pastor que tem o Espírito mesmo, segundo essas pessoas, é aquele pastor que quando chega a hora da pregação, vem tudo na cabeça dele, o Espírito diz tudo a ele, e ele diz o CPF de um, e diz o que o outro brigou em casa, e diz até o nome que está no SPC. Então, para muita gente, isso é um pastor cheio do Espírito Santo. É um pastor que recebe de Deus tudo o que ele precisa. Então, nessa época, começou a aparecer essa tendência dos batistas. Os batistas se tornaram anti-educacionais. Isso foi aparecendo. Até para a universidade, tinha muita gente que tinha um certo pé atrás. E pastor que estudava, nem se fala. Então, começou esse movimento, e esse movimento piorou com o surgimento de um homem chamado Charles Finney. Grava esse nome. Charles Finney foi um pastor presbiteriano. E esse homem, ele começou com um movimento em que se tornou comum nos cultos manifestações de gente desmaiando, gente dando gargalhada na hora do culto, gente grunhindo, gente latindo como se fosse cachorro, gente tendo convulsão, gente que se levantava e começava a dançar. Vocês já viram isso em algum canto? Vocês sabem que ano que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando do ano de 1830. Para vocês verem que esses modismos que vão aparecendo nas igrejas, de gente dançando, se jogando, caindo, né? O pastor joga o paletó e o povo cai. Esse tipo de coisa que eles dizem que é a unção, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não produz desordem. O Espírito Santo, ele não produz manifestações carnais. O Espírito Santo, ele nos enche de Deus. O Espírito Santo produz em nós o que está lá em Gálatas 5: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. O Espírito Santo está atuando na gente para fazer nós vivermos assim. Mas essas coisas, elas foram aparecendo. E nessa época, isso é importante para a história dos batistas regulares, os batistas dos Estados Unidos tiveram um racha, tiveram uma divisão. Criou-se nos Estados Unidos duas convenções: a Convenção Batista do Sul, que gerou a Convenção Batista Brasileira, que vocês conhecem, e a Convenção Norte-Americana, que era a Convenção das Igrejas do Norte dos Estados Unidos. Os batistas, eles se dividiram, e eles se dividiram, pasmem, por um motivo terrível. Eles se dividiram por causa da questão da escravidão dos negros. Os batistas do norte eram a favor do fim da escravidão.
Os batistas do sul eram a favor da manutenção da escravidão. Os batistas do norte, então, ordenaram o pastor negro ao ministério. Os batistas do sul ficaram muito com raiva e romperam. Isso foi no ano de 1845. E aí os Estados Unidos agora passou a ter dois movimentos batistas: a Convenção Batista do Sul e a Convenção Batista Americana, com as igrejas do norte. Essa Convenção Batista do Sul, ela chegou no Brasil em 1871, no interior de São Paulo, onde hoje é a cidade de Americana, e em 1882 ela chegou na cidade de Salvador e fundou aquela que ficou conhecida como a primeira igreja batista do Brasil, que funcionou na Baixa do Sapateiro um tempo, depois foi para a ACM, e hoje vocês sabem que ela está completamente perdida, ela não tem qualquer relação com os batistas. Na verdade, aquela primeira igreja do Brasil hoje se tornou uma seita. Ela é uma seita, ela não tem mais nada a ver com o evangelho. Ela é um lugar tóxico para a vida espiritual daqueles que são verdadeiros cristãos. Lá não se prega mais o evangelho, lá só se fala de prosperidade, tem festas lá, tem cultos que acontecem no escuro, tem gente caindo, gente grunhindo, gemendo, rodopiando. Não. Então essa igreja, infelizmente, ela se perdeu completamente. Os batistas regulares, eles não vieram dos batistas do sul, eles vieram dos batistas do norte. Bom, mais um ponto aqui. Quando nós estamos por volta do ano 1750, 1800, eu não quero ser muito técnico, mas é importante vocês saberem disso. Surgiu um movimento chamado de liberalismo teológico. É importante vocês não saberem disso. Como eu disse, eu não quero ser muito técnico para não cansar vocês, mas é importante vocês saberem disso, porque isso ainda está acontecendo hoje. O liberalismo teológico veio como um movimento, começou nos seminários, as pessoas negando o sobrenatural. Então tudo aquilo que na Bíblia é sobrenatural, os liberais diziam, é invenção. É invenção. Por exemplo, Jesus caminhou sobre as águas. Eles dizem, não, isso nunca aconteceu. Cientificamente é possível um homem andar sobre as águas? Não é possível. Então, se não é possível, isso aí não aconteceu. Isso aí foi simplesmente uma coisa que os discípulos de Jesus inventaram depois que ele morreu. Então os liberais diziam que Jesus foi um homem comum, ele foi apenas um mestre, ele foi apenas um homem que trouxe uma palavra de amor, e depois que ele morreu, os discípulos de Jesus inventaram o Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o que nós conhecemos da Bíblia, que nasceu de uma virgem, que é Deus encarnado, que nunca pecou, que morreu pelos nossos pecados. Eles dizem, esse Jesus nunca existiu, esse Jesus é uma invenção. Vocês nunca ouviram o nome liberalismo teológico, mas eu tenho certeza que isso que eu falei para vocês já ouviram. Vocês já ouviram em programas de TV, vocês já ouviram gente chamada de cientista falando isso. Não, Jesus existiu, mas ele não foi isso que as pessoas dizem que ele é. Ele foi apenas um mestre, uma pessoa importante, uma pessoa que trouxe uma palavra de amor e tal, mas ele não é Deus, ele não ressuscitou. Os liberais faziam isso. E os liberais começaram a tomar as igrejas: igreja batista, igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja metodista. Eles foram tomando as igrejas. Os liberais nunca fundaram uma igreja, eles afundaram um monte de igreja. Porque vocês imaginam, como é que seria para vocês? Imagina vocês convidando um pastor aqui para vocês, e o pastor chega domingo e lê que Jesus ressuscitou. E eles, olha, isso aqui de fato não aconteceu. A ciência mostra que é impossível um corpo humano morto voltar à vida. Então isso aqui foi uma invenção. A gente tem que ver isso aqui como sendo a crença dos discípulos e não como um acontecimento histórico. Complicado, não é? Complicado. Então, os liberais tomaram conta das igrejas batistas. Ao mesmo tempo, ou melhor, cerca de 150 anos depois
do liberalismo teológico, surge um outro grupo que vai trazer muito problema para os batistas. E aqui eu quero ter uma conversa bem franca com vocês, porque eu acho que a gente está precisando, irmãos, assim. Nós estamos numa época em que a gente precisa ter uma definição mais clara de quem nós somos. O movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele veio com a proposta de salvar a igreja. Então, salvar a igreja do liberalismo teológico, da frieza espiritual que tinha tomado conta das igrejas. Só que o movimento pentecostal fez isso criando outros problemas. Por exemplo, o pentecostalismo trouxe o problema do misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é você chegar até Deus, ao conhecimento de Deus, ao relacionamento de Deus, através de outros meios que não é a Sagrada Escritura. Você vai ver que normalmente os pentecostais, eles não são muito interessados em Bíblia. Isso tem mudado e tem aparecido pentecostais que estão se interessando pelas Escrituras. Inclusive nós temos recebido muitos em nossa igreja. Mas eu estou falando do pentecostalismo como instituição. Eles não são muito ligados à Escritura. Eles são muito ligados à ideia de revelações, sonhos, visões. E eles vão construindo uma vida cristã completamente apegado a essas coisas e distante da palavra. E isso, meus irmãos, traz muitos problemas. Eu vou contar só uma situação que eu passei há 2 semanas atrás. Eu fui a um enterro de uma pessoa que era familiar da nossa igreja. E essa pessoa que havia partido era pentecostal, fazia parte de uma igreja pentecostal. E eu cheguei lá, fui para apoiar essa pessoa da nossa igreja, e estava lá o velório, e estavam os irmãos pentecostais ao redor, né? E todos estavam chorando muito, porque era uma pessoa muito querida da igreja. O pastor se levantou e começaram a fazer o culto fúnebre. E o pastor pregou. E ele pregou até um bom sermão. Ele falou sobre ressurreição, ele falou sobre a esperança que nós temos em Cristo, que nós todos vamos ressuscitar, que aquele irmão morreu, mas ele creu no Senhor Jesus, ele entregou a vida dele a Jesus, então ele estava com o Senhor Jesus agora. Só que os irmãos continuavam chorando, compulsivamente. Até o momento em que alguém levantou a mão e disse assim: pastor, eu tive uma visão, eu posso falar? Aí o pastor chamou a irmã. A irmã disse: olha, eu tive uma visão que 2 homens de branco pegaram nas mãos desse irmão e levaram para o céu. E naquela hora todo mundo parou de chorar e começaram a se alegrar. Ai, glória a Deus, amém, que coisa maravilhosa, nosso irmão está com Deus. E eu fiquei olhando tudo aquilo, e o pensamento que me veio à mente foi assim: enquanto a palavra de Deus estava sendo pregada, não houve conforto, não houve, o coração deles não foi consolado, eles não tiveram os sentimentos deles acalmados. Mas no momento em que alguém apareceu dizendo: tive uma visão, todo mundo se alegrou. Isto é, uma pessoa tendo uma visão teve muito mais influência sobre a vida daqueles irmãos do que a pregação da palavra de Deus. Essa é a diferença de quem é apegado à Escritura e de alguém que se permite ser místico. Alguém que se permite ser místico é assim: eu tive um sonho, eu tive uma visão, Deus falou comigo, Deus falou no meu ouvido, um anjo apareceu para mim, um irmão veio para mim e profetizou alguma coisa. Isso, meus irmãos, tomou conta das igrejas. E as pessoas, às vezes, preferem muito mais essas coisas do que a palavra, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra. E isso tem produzido fraqueza espiritual e cultos marcados pelo emocionalismo. Então, os irmãos pensam que um culto fervoroso,
cheio de alegria espiritual, é aquele que se levanta, você grita, você chora, você ri. Eles só conseguem ver o Espírito Santo atuando se for para produzir essas reações emocionais fortes. Quando a Bíblia, irmãos, não fala nada disso. Um culto pode ser feito de uma forma simples, sem que o pregador grite, sem colocar jogo de fumaça, sem precisar de uma música muito impactante, sem precisar de orações em que as pessoas, quando vão orar, ficam meio que chorando. Eu nunca entendi isso, né? Você está aqui conversando com alguém e diz assim: irmão, você pode fazer uma oração? Eu nunca entendi isso. Por que você precisa mudar a tonalidade da sua voz para falar com Deus? Como se uma oração piedosa fosse simplesmente uma manifestação externa de você usar certas palavras, de você dizer: eu falo no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, como se você falar forte ou você ficar com voz de choro, isso fizesse a sua oração ser mais fervorosa. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Escritura. Isso não tem nada a ver. Jesus, um dia os discípulos de Jesus apareceram para ele e eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus falou: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vocês acham que Jesus falou assim: quando vocês orarem, diga assim: aleluia, Pai nosso que estás nos céus, e aquela gritaria toda, e correndo e rodopiando? As pessoas pensam que isso é ser cheio do Espírito Santo, mas isso, meus irmãos, é apenas emocionalismo. Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que para vocês, assim, para alguns de vocês pode ser a primeira vez que estão escutando isso, mas entendam bem o que eu estou dizendo. Há uma diferença entre você ter emoções e você ser emocionalista. Ter emoções é natural. O Espírito Santo produz emoções na gente. Você ouve uma pregação da palavra de Deus, tem uma verdade que vem forte no seu coração, você se emociona. Você está fazendo uma oração e naquele momento você tem aquele testemunho do Espírito Santo no seu coração de que Ele está com você, que você está falando com o seu Deus, e você pode ser levado sim nas lágrimas. Um louvor que promova a pessoa de Deus, isso te emocionar. Isso é normal, irmãos. Isso sempre aconteceu com a igreja de Cristo. Agora, o que nunca aconteceu foi essa baderna que a gente está vendo nas igrejas hoje. Baderna. As pessoas estarem fazendo todo tipo de gesto emocionalista e dizendo que isso é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que os pentecostais, eles vieram para tirar a igreja da frieza, mas eles acabaram levando a igreja para um outro problema. O problema do misticismo, que é o que está acontecendo nos nossos cultos até hoje. Então, meus irmãos, onde é que os batistas regulares entram nessa história toda? Em 1910, um pastor batista chamado A.C. Dixon, ele lançou um livro. Um livro, na verdade, era uma coleção de 12 volumes, chamados Os Fundamentos, uma defesa da verdade. O que tinha nesses livros? Esses livros possuíam um monte de artigos, textos escritos por vários pastores importantes da história, combatendo o liberalismo teológico, combatendo essa ideia de que não existe milagre, combatendo essa ideia de que a Bíblia é um livro cheio de erros. E esses livros foram chegando nas mãos de diversos pastores nos Estados Unidos. Os pastores se organizaram num movimento que ficou conhecido como movimento fundamentalista. Eu sei que para hoje, nós que estamos no século XXI, falar de movimento fundamentalista, a palavra fundamentalista é uma palavra meio gasta. Porque quando fala fundamentalista, você pensa logo uma mulher usando burca ou um cara com um monte de bomba amarrado na barriga para explodir um shopping. Mas
Fundamentalista vem de fundamentos. Eles defendiam os fundamentos. Qual eram os fundamentos? A inspiração das Escrituras, a inerrância das Escrituras, o nascimento virginal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu uma morte pelos nossos pecados, Ele ressuscitou verdadeiramente, um dia Ele vai voltar para resgatar o seu povo. Então esses livros chegaram nas mãos de diversos pastores, e esses pastores organizaram esse movimento, chamado movimento fundamentalista. E esse movimento fundamentalista servia para quê? Para unificar as igrejas e para tentar enfrentar esses pastores que já tinham sido tomados pelo liberalismo teológico. Então, esse grupo fundou a chamada União Bíblica em 1923, e eles começaram a organizar congressos, acampamentos, ocasiões em que eles podiam levar esses estudos, ministrar nas igrejas para fortalecer os irmãos. E ao mesmo tempo, eles formaram uma comissão para tentar, através da Convenção Batista Norte-Americana, e aqui daqui a pouco vocês vão entender porque os batistas regulares não são uma convenção, mas são uma associação. Esse grupo quis entrar na convenção para que a convenção expulsasse os pastores liberais, porque os liberais não eram cristãos, e eles não conseguiram fazer isso. Os liberais conseguiram entrar nos grandes cargos, tomaram a liderança das convenções, e nessa época a convenção, preste atenção nisso, ela era dona de igrejas, acampamentos, hospitais, escolas, seminários. A convenção era dona de tudo isso. E esses liberais redigiram um documento no qual dizia que os pastores que não assinassem esse documento, dizendo que concordavam com as doutrinas do liberalismo teológico, eles seriam expulsos. E vários pastores de Deus resolveram não assinar. Aí você imagina, muitos desses pastores perderam igrejas. Tem fotos de igrejas fechadas com cadeados e polícia na frente para impedir o pastor de chegar. Pastores perderam casa pastoral, plano de aposentadoria, perderam seminários, perderam tudo. E esse pessoal resolveu começar do zero, reunindo-se em garagens, em praças, fazendo um culto simples e juntando aquelas poucas pessoas. Esse grupo, ele cresceu um pouco, e em 1932, 22 igrejas formaram a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares. E eles começaram do zero, sem acampamento, sem seminário, sem nada. E uma coisa, irmãos, que os batistas regulares não fazem desde então é criar uma convenção. Os batistas regulares são contra uma convenção, porque eles viram o que aconteceu nos Estados Unidos. A convenção é poderosa, a convenção é rica, a convenção entra muito dinheiro, a convenção é dona de propriedades. Então, onde tem muito dinheiro, normalmente tem corrupção. Então, os batistas resolveram criar uma associação. Essa associação serve para as igrejas interagirem, fazer reuniões, trazer temas relevantes, mas a associação não influencia na igreja. A associação nunca vem numa igreja dizendo: vocês têm que fazer isso, isso, isso. A associação dá sugestões para a igreja, e a igreja pode aceitar ou não essas sugestões. E se a igreja quiser, a igreja pode convocar a associação para resolver algum problema. Por exemplo, atualmente eu estou como presidente da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, e eu vou ter que ir semana que vem a Roraima para tratar do problema de uma igreja que está se dividindo. E por que eu estou indo lá? Eu estou indo lá porque eu fui convidado. Se eles não tivessem me convidado, eu ia ter que assistir com meu coração cortando, mas ia ter que assistir de fora, eles sofrendo, resolvendo seus problemas, gente se perdendo,
Porque uma associação, ela não pode interferir na igreja local. Os batistas regulares, eles respeitam a autonomia da igreja, as decisões que a igreja toma em assembleia. Então nunca uma decisão de uma associação vai ser superior à decisão da igreja local. A decisão da igreja local é sempre superior à da associação. Então, se a igreja quiser, durante um problema, tem uma controvérsia, a igreja está dividida, de repente precisou de alguém que seja neutro para ajudar a resolver, a igreja pode fazer um documento e convidar a associação para vir aqui ajudar, dar um parecer, elucidar a questão, trazer paz entre os irmãos. A igreja pode fazer isso. Mas a associação não tem acampamentos, a associação não envia missionários. A associação, ela pode apoiar missionários no sentido de ajudá-los a divulgar o ministério deles, mas os batistas regulares fazem missões através da igreja local. Esse é um ponto que nós somos diferentes da convenção. Vocês sabem que a convenção tem missionários. As igrejas pegam uma parte do dinheiro que arrecada, mandam para a convenção. E a convenção organiza ali, nós vamos abrir um campo missionário aqui, nós vamos sustentar um missionário acolá, e isso é através da convenção. Os batistas regulares não são assim. Os batistas regulares fazem tudo através da igreja local. Então, 2 igrejas, 3 igrejas podem se associar. Missionários de uma igreja são sustentados por outras igrejas, isso é uma coisa comum. Mas cada missionário tem uma igreja local, tem uma assembleia, tem um pastor a quem presta contas. Nunca ele é enviado pela associação. A associação é pobre e vai continuar assim. Então é bom que seja assim. Não é bom uma associação rica que tenha muito dinheiro, porque como já ficou provado que onde tem muito dinheiro sempre tem muita corrupção. Então os batistas regulares, eles têm uma organização um pouco mais diria, descentralizada. Então, dito isso, meus irmãos, aqui eu vou agora fazer uma síntese para eu fechar essa minha primeira parte da fala e depois eu vou começar a abrir para os irmãos tirarem alguma dúvida que tem. Complementando para os irmãos que os batistas regulares chegaram no Brasil em 1935. Veja que a Convenção Batista chegou aqui em 1871. Ainda não era convenção, a convenção só surgiu em 1907, mas os primeiros batistas do sul chegaram aqui em 1871. Os batistas regulares chegaram em 1935, um pastor chamado Edward McLean. Edward McLean esteve aqui em Salvador, e aqui em Salvador tinha um missionário chamado Thomas Duncan, e o Edward McLean tinha acabado de chegar aqui em Salvador. E esse pastor Thomas falou para ele assim, se eu fosse jovem como você é, eu não ia ficar aqui em Salvador. Eu ia para o sul do Ceará, na região do Cariri, numa cidade que é chamada de cidade do Padre Cícero. E eu ia começar um trabalho missionário lá de baixo, das Pontes das Barbas, porque o Padre Cícero não tinha barba, mas da batina do Padre Cícero. E ele foi para Juazeiro do Norte, começou o ministério dele em 1936. Ele fundou a primeira igreja batista regular de Juazeiro, igreja que eu tive o privilégio de pastorear por 5 anos, antes de vir para Salvador. E ele também, com outros missionários, fundou o Seminário Batista do Cariri, que foi a escola que eu tive o privilégio de me formar. E lá surgiu um movimento batista regular muito forte, que até hoje está lá, e que tem enviado pastores para diversas áreas do Brasil. Aqui em Salvador, nós já temos um movimento mais recente, principalmente com a figura do pastor Ricardo Buck, que vocês conhecem bem, né? O pastor Ricardo, que está hoje com a gente lá na Pitu. Tá, aqui agora vou fazer meu fechamento para poder passar a palavra para vocês. Então, meus irmãos, o que significa ser batista regular? Então vamos começar com o nome regular. Esse nome regular tem sido até alvo de piada, né? O pessoal vai lá na igreja e diz, pastor, por que esse nome regular? É porque é mais ou menos, né? Regular. A palavra regular, ela significa literalmente conforme a regra.
Esse é o significado da palavra regular. Então, quando os batistas, lá em 1932, usaram o nome regular, eles queriam dizer assim: nós somos os batistas da regra. Regra é a palavra. Nós somos os batistas da Escritura. Nós somos os batistas que a igreja é dirigida por aquilo que a Escritura diz. Então, ser batista regular significa isso. Significa que você acredita nas regras. Você nem tira e nem acrescenta a Bíblia. A igreja ela é construída a partir daquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia ensina, nós fazemos. Se a Bíblia não ensina, nós nos calamos. Se a Bíblia condena, nós não fazemos. Os batistas da regra, os batistas regulares, eles não estão interessados em mudar a igreja para que a igreja se encha de membros rapidamente. Então os batistas regulares nunca tiveram essa ânsia assim: vamos colocar um jogo de fumaça aqui, vamos fazer o culto com as luzes apagadas, né? A modinha do momento é fazer o culto no escuro. Então, os batistas regulares, eles nunca tiveram esses anseios de mudar o culto para ter mais gente na igreja. Nós entendemos que a obra da conversão é uma obra do Espírito Santo que vem através da pregação fiel das Escrituras, e todas aquelas ovelhas que são de Cristo vão vir. E Jesus falou que a igreja dele o povo dele nunca seria um povo excessivamente numeroso. Jesus falou que a porta que conduz à vida é estreita e são poucos os que passam. Então o povo de Deus verdadeiramente sempre vai ser um povo pequeno, nunca vai ser a maioria. Nós sempre vamos ser a minoria, e a gente tem que entender isso, e a igreja precisa se educar para isso. Então os batistas, eles valorizam a pregação, eles valorizam a escritura, eles valorizam o estudo bíblico. Os batistas regulares, eles prezam por um culto simples, sem gritaria, sem barulho, sem histeria, sem emocionalismo. Tem espaço para os irmãos se emocionar? Tem espaço para os irmãos se alegrar? Tem. Mas sem esses arroubos emocionais, de gente cair, de gente gritando. Essas coisas não tem nada a ver com o Espírito Santo, conforme eu já disse para os irmãos. Os batistas regulares, eles têm um culto simples. Eles prezam pela simplicidade do culto. Deus escolheu ser adorado de uma forma simples. É por isso que nas nossas igrejas você não vê grandes ornamentos, né? Está vendo aí? Tem castiçal aqui? Não tem castiçal. O pastor que vem pregar aqui, ele usa uma beca que diferencia ele dos outros irmãos? Não. Nós entendemos que todo crente é um sacerdote. Nós não precisamos ter essas distinções. Então, os batistas não são pentecostais. Eles não acreditam em novas revelações. Eles não acreditam em dom de profecia. Eles não acreditam que Deus está se revelando em sonhos. Isso aconteceu no passado, quando ainda não tinha a Sagrada Escritura. Hoje, tudo que Deus revelou para a gente sobre como nós devemos ser e viver está na Bíblia. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente compreender a vontade de Deus naquelas escolhas que a gente tem que fazer durante a vida. Com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, como que eu vou trabalhar. Então eu vou lendo a Escritura, eu vou orando a Deus, e o Espírito Santo vai trazendo naturalmente aquela luz, aquela convicção, e você vai sendo dirigido pela vontade de Deus. Não tem mais essa coisa de uma luz, uma profecia. Os batistas regulares, eles acreditam que esses dons, eles existiram na igreja primitiva, mas eles cessaram, e eles não estão mais presentes nos dias de hoje. Os batistas regulares também acreditam nos 5 pontos do calvinismo, como já disse para os irmãos, mas isso vai ficar para uma outra conversa, porque essa conversa vai ser uma conversa um pouco mais longa. Bom, irmãos, eu estou encerrando aqui a primeira parte da minha fala, e agora passando aqui para o querido irmão Edmilson. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, então fale agora, ou cale-se para sempre. O microfone chega lá, podia me dar outro microfone aqui, talvez um. Irmã, fala, então fala, por favor.
da irmã é sobre o uso de bateria da igreja. Irmã, os batistas regulares não possuem nacionalmente uma posição sobre o uso de instrumentos percussivos nas igrejas. Há 2 anos atrás eu fui convidado para falar na Associação do Ceará, em que eles estavam para tomar essa decisão, o que iam fazer com o uso de instrumentos de percussão na igreja. E lá a decisão que foi tomada é que cada igreja ficaria livre para decidir como é que ela iria administrar. Então, assim, irmã, há uma diferença nas igrejas, eu diria, nos campos. Por exemplo, você vai para São Paulo, se você for ver nas igrejas batistas regulares de São Paulo, você já vê muitas igrejas que usam instrumentos de percussão. Para outros campos, você vai encontrar algumas regiões que são um pouco mais conservadoras. Então, eu diria que o Ceará, em grande parte, ainda é conservador, mesmo com essa abertura. A maioria das igrejas não quiseram, acharam que não ia somar em nada. Outras adotaram. Tem campos como Manaus, Acre, que são campos mais conservadores. E o campo aqui em Salvador, a maioria dos pastores é mais tradicional com respeito à música da igreja. O que eu diria, irmã, a irmã perguntou sobre o que eu creio, né? O que eu tenho adotado na igreja é uma instrumentação um pouco mais conservadora. E eu tenho algumas razões que eu tenho optado por isso. Primeiro, eu não acho que uma bateria é coisa do demônio, não acho que isso tudo é exagero. Mas a primeira coisa é por causa da minha formação musical. Eu sou músico e eu estudei violino a vida inteira. Então a minha formação de música é um pouco mais clássica. E eu acho que uma música assim, como cellos, violinos, flautas, piano. Eu sonho com a igreja tendo uma orquestra. Né? A gente está lutando lá com a escola de música para tentar ensinar música para as crianças. E eu acho que esse tipo de música é uma música mais elevada, é uma música mais trabalhada, é uma música que tem mais conteúdo. E eu vejo que isso é melhor para a gente. Só que, entenda, eu estou dizendo que essa é uma visão que tem a ver com a minha formação. Agora, outras igrejas, os pastores pensam, não, o mais simples é ter um sistema como a gente tem, grupo de louvor, o pessoal canta, tem final, pode ter um instrumento de percussão ou não, mas eu diria assim, institucionalmente não tem uma posição fechada, a irmã vai ver diferenças, mas a maioria absoluta dos pastores tem resistido à percussão. Eu, irmã, pessoalmente, assim, eu acho que a percussão, ela desperta muito na gente a vontade de se mexer. A gente na percussão, a gente fica mais corpóreo. Se a gente for ser bem honesto, a gente vai ver isso. Começou lá a batida, a vontade que dá é logo fazer, né? Dá vontade de fazer isso. É natural, é da nossa própria constituição. E eu sempre penso assim, que a música da igreja, ela tinha que tentar atingir mais a nossa alma do que o nosso corpo. E é por isso que eu tenho um pezinho um pouco atrás com o instrumento de percussão. Quando eu cheguei na igreja da Pituba, eles tinham. Eu não pedi para eles tirarem. Eles tiraram por iniciativa própria, eu não solicitei. Mas eu não teria isso como um critério. Assim. Uma igreja me convidou para eu ser pastor lá. Eu cheguei lá para ver a igreja tem uma bateria, então eu não vou pastorear essa igreja. Eu não usaria isso como critério. Mas eu iria tentar mostrar para a igreja que tem uma outra forma de levar a música da igreja, que pode ser muito mais belo, superior e muito mais interessante do que aquele modo que a gente tem feito. Um grupo de louvor, 2, 3 cantando, uma bateria, um baixo, um violão, um teclado, e a música da igreja resumida a isso. Eu sonho assim, de ter uma orquestra
Nessa orquestra eu queria ver pessoas de todas as idades, eu queria ver crianças, eu queria ver idosos, eu acho que a orquestra é uma coisa muito democrática, você pode ter pessoas de várias faixas etárias e todos tocando uma forma de música um pouco mais superior. Mas respondendo a sua pergunta, não existe uma posição fechada institucionalmente, mas a maioria dos pastores é conservador em matéria de música. Tem mais pergunta? Vamos lá, gente, a hora é agora, viu? Pois não, meu irmão? Comemorar o Natal. Não tem nenhuma árvore de Natal aqui na igreja? Cadê a árvore de Natal, gente? Irmãos, assim, esse é um assunto que depende de pastor para pastor. Eu nunca vi uma associação de igreja que se reuniu para falar sobre comemorar Natal. Eu sei que tem um pessoal que é absolutamente contra a comemoração do Natal por várias razões. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O Natal tem vários elementos dele que possuem origem pagã. Então, por exemplo, a data 25 de dezembro, no Império Romano, comemorava-se o nascimento do Deus Sol. Os próprios enfeites da árvore, a árvore em si, os próprios enfeites têm tudo origem pagã. Mesmo assim, eu não sou contra comemorar o Natal, e eu vou tentar explicar a vocês o porquê. Primeiro, irmãos, é que nós, quando alguém fala assim para mim, pastor, mas 25 de dezembro Jesus não nasceu e é o nascimento do Deus Sol do Império Romano. Eu digo, é verdade, isso é verdade. Mas tem um monte de coisa que a gente faz que tem origem pagã. Por exemplo, as irmãs aqui que se casaram na igreja, as irmãs usaram um buquê de rosas, não usaram? Um dia, toda noiva usa um buquê e joga o buquê para ver se alguém pega, né? Isso é simpatia, viu? Olha lá, que dá. É brincadeira, isso é brincadeira. Mas preste atenção. Você sabe de onde veio a ideia de um buquê? Era a ideia de que uma noiva, ela andava com flores que eram escolhidas para espantar os espíritos maus. Existia uma ideia de que a jovem que estava se casando, ela poderia ser tomada por maus espíritos. Maus espíritos podiam entrar na casa dela. Então a noiva usava aquele buquê que tinha ramalhetes, tinha flores, que era para protegê-la dos espíritos maus. Minha pergunta: quando tem um casamento aqui na igreja e uma jovem está toda feliz lá com o seu buquê, ela usa o seu buquê pensando em expulsar algum espírito mau? Jogar arroz. Já jogou arroz? Depois de alguém assim casou, você joga arroz a pessoa. Isso também tem origem pagã. Isso também tem origem pagã. Aqui no Nordeste a gente não vê muito isso, porque aqui é muito calor. Mas no sul do Brasil, naquelas regiões mais frias, as casas têm lareira. Então tem lá um lugarzinho que você faz a fogueirinha para deixar a casa esquentada, não é? Isso tem origem pagã. A lareira era o fogo do Deus. Cada casa tinha um Deus e você acendia um fogo para o Deus e deixava aceso. Então, o meu ponto é dizer que, embora essas coisas tenham origens pagãs, elas perderam completamente o seu referencial de paganismo e elas foram cristianizadas com o passar dos anos. De modo que hoje não tem nenhuma relação com a gente. Eu gosto sempre de comparar assim. Toda igreja, a maioria das igrejas, gosta de fazer retiro durante o carnaval, não é? Então, enquanto o povo está no carnaval, a igreja está em retiro espiritual. Se o Brasil se tornasse um país cristão de fato, e o carnaval fosse abolido, e no lugar do carnaval fizesse um feriado durante aquele mesmo período, e dissesse assim: vai ser o feriado dos retiros espirituais das igrejas, a gente ia se levantar dizendo: não, mas a gente não
vai comemorar, a gente não vai querer feriado nessa data, porque era a data que comemorava o carnaval. Então assim, irmãos, tem várias coisas que nós fazemos na nossa cultura, no nosso dia a dia, que tem relação com o paganismo. Mas isso são coisas de séculos, de milênios atrás. E que essas coisas elas se perderam. Elas perderam o seu significado ao longo da história e foram modificadas. Então, como é que eu vejo o Natal? Eu vejo o Natal como uma oportunidade de falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo o Natal, teve há 2 anos atrás, né? Eu peguei meu violino e no dia do Natal eu fui para os hospitais. E eu me ofereci para ir nos locais em que as pessoas estavam lá deitadas. E eu entrava, tocava 2 hinos para aquelas pessoas. E depois eu trazia um versículo bíblico e uma oração para aquelas pessoas. E essa data do Natal favorece esse tipo de coisa. Porque é uma época que as pessoas estão mais tendenciosas a pensar na família. Para algumas pessoas é a única época que talvez lembre-se que existia um homem chamado Jesus. E você pode fazer um bom uso disso. Agora, a gente pode fazer um bom uso disso, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Eu sou a favor, mas eu sou contra os excessos. Por exemplo, você ficar falando de Papai Noel, eu vejo que é um equívoco. Então você ficar falando de Papai Noel, o Papai Noel acaba sendo uma figura que obscurece o Senhor Jesus Cristo. Você ficar muito focado nos presentes, eu não acho errado dar presentes, mas você não pode fazer a troca de presentes a coisa mais importante. A ceia não pode ser também a coisa mais importante. Então eu sou a favor da ceia, eu sou a favor de trocar presentes, mas tudo isso olhando para Jesus Cristo. Então a gente senta para fazer a ceia. O que nós vamos fazer? A gente vai orar, a gente vai agradecer, a gente vai se lembrar que embora Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas essa data foi escolhida para a gente recordar que Ele veio nesse mundo, que Ele se tornou homem. Quando a gente pega o alimento para comer, lembra de Jesus falando assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem nada comigo. Então você pode comer aquela refeição lembrando, eu estou recebendo essa refeição, mas o verdadeiro alimento que alimenta a minha alma é o Senhor Jesus Cristo. Você pode trocar presentes, mas você recordando que o maior presente que nós recebemos de Deus foi a salvação gratuita, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então eu não sou contra o Natal, na verdade eu sou a favor de um resgate cristológico. E eu acho que se a gente fizer esse uso, a gente pode transformar essa data numa ocasião muito evangelística, edificante, e não simplesmente focar em Papai Noel, focar em roupa cara, presentes caros, ceia de Natal e sequer lembrar do Senhor Jesus Cristo. Então eu sou a favor nesses termos, tá bom, irmão? Não sei se respondi, foi o irmão, né, que fez a pergunta. Então é nesses termos aí. Tem mais alguém? Pois não, meu irmão? Uma situação que você vê uma purificadora. E ali, nessa época, você vai beber produtos do Natal. Tá certo? E você vende cerveja, você vende vinho, você vende pão, você vende água. Tudo é visto nesse sentido. É complicado, né? Eu não sabia que eu vim aqui para ser apertado desse tanto hoje, não. Que é isso? Irmão, os batistas, por tradição, eles são abstêmios com respeito à bebida. Embora não haja uma condenação nas escrituras direta para alguém que toma alguma coisa alcoólica, a Bíblia condena expressamente a embriaguez. Mas os batistas, por tradição, eles escolheram o caminho da abstenção.
Então eles mantêm uma distância respeitosa da bebida alcoólica. Então, se eu fosse pastor de um irmão que de alguma maneira está comercializando bebidas, eu ia dizer para ele ter zelo com isso, né? Ter zelo com essa questão, prestar atenção no testemunho dele, prestar atenção no testemunho da igreja, como aquilo aflige a igreja. Então eu iria conversar com ele, mas também iria tentar compreender, ver como é que aquilo acontece no estabelecimento dele, de modo que assim, eu não teria coragem de chegar para ele e levar uma proibição dizendo que ele está pecando, mas eu iria levá-lo a pensar assim, o testemunho dele, o testemunho da igreja, e vendo como ele está se relacionando com essas coisas no ambiente de trabalho. Ok? Tem mais alguém? Pastor, a igreja, ela se encontra sem pastor. E, aproveitando a oportunidade do pastor, qual a orientação o senhor dá para a igreja na escolha do novo pastor, a preocupação que tem que ser tomada? Então, o irmão Edmilson está pedindo que eu dê um conselho para os irmãos como escolher um pastor. Então vamos lá. Primeira coisa, penso que a igreja deve ter um tempo especial de oração pedindo um pastor. Eu só descobri isso depois que eu cheguei. A igreja da Pituba, ela fazia vigília de oração toda semana, da sexta para o sábado, pedindo pastor. Eles passaram um ano fazendo isso. Toda sexta-feira eles viravam à noite orando, pedindo ao Senhor que mandasse um pastor para eles. Irmãos, pastor não está fácil. Ter um pastor bíblico está cada vez mais difícil. É por isso que as igrejas que estão lá com o seu pastor, elas estão agarradas ao pastor e não deixam o pastor sair por nada. Porque está difícil. Você tem muita gente que se oferece para assumir igreja, que se acha capaz de assumir igreja. Se vocês colocassem uma placa aqui na frente, precisamos de um pastor, talvez amanhã ia ter uma fila virando ali até a esquina, de gente se oferecendo para ser pastor. Mas um pastor bíblico uma mercadoria em extinção. Então, em primeiro lugar, ter um bom tempo de oração. Segundo lugar, ter critérios bíblicos para escolher um pastor. Quais são os critérios bíblicos? 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, está lá os critérios. Então, a igreja tem que procurar um pastor que seja um homem de Deus, que pregue a palavra de Deus com autoridade, com profundidade, com conhecimento e com o poder do Espírito Santo. E como eu disse para vocês, isso é uma coisa difícil. Ele tem que ser um homem que tem uma família equilibrada, não uma família perfeita, mas uma família equilibrada. Ele tem uma boa vida com a sua esposa, ele crie bem os seus filhos, ele seja um homem que ama os irmãos, que tem interesse pela vida dos irmãos, que procura cuidar dos irmãos, que se interessa pela vida individual dos irmãos. E ele deve ser, assim, sobretudo, um homem das Escrituras. Das Escrituras. Que ele tenha conhecimento bíblico. Você chega lá, pastor, explica para mim essa passagem. Ele tem um conteúdo, preparo para explicar a palavra de Deus com profundidade. Irmãos, esses pastores, normalmente eles não são pastores populares. Você não vai achar esses pastores nas grandes igrejas. Você não vai achar esses pastores nas TVs, nos programas de TVs. Esses pastores são homens simples. São homens de igrejas menores. E que servem a Deus com fidelidade e cuidam do povo de Deus. Então vocês devem ter em mente isso. Não um pastor da modinha, mas um homem da palavra. Um
um homem que ama as Escrituras, que prega a palavra de Deus, que tem instrução para dar para a igreja, cuida das pessoas, zela pela alma dos irmãos. Esse é o pastor segundo as Escrituras. Então busquem isso, busquem um pastor que tenha definições bíblicas sobre essas questões que eu falei hoje à noite. Como é que esse pastor vê o culto? Como é que esse pastor vê o funcionamento da igreja? Como é que esse pastor vê a juventude da igreja? Como é que ele vê as crianças da igreja? Como é que esse pastor vê o funcionamento da organização da igreja? Se ele valoriza as pessoas, se ele é um homem simples, se ele é um homem das Sagradas Escrituras. Então busquem, irmãos, esse tipo de gente. Busquem um pastor que tenha definições claras, como eu disse para vocês. O senhor crê em revelações, o senhor crê em profecia, o senhor crê em sonho. Como é que o senhor vê? E como eu disse para os irmãos no início, nós estamos, irmãos, caminhando para uma época que a gente precisa ter essas coisas mais definidas. As pessoas precisam chegar aqui, eu quero congregar nessa igreja. E assim, eles precisam entender como essa igreja é. Essa igreja, ela tem uma identidade, ela tem uma doutrina, ela tem um modo de ser que marca, que caracteriza ela. Hoje, o que está acontecendo é que as igrejas, elas estão completamente misturadas. Você tem todo tipo de gente na igreja. Você tem gente conservadora, você tem gente liberal, você tem pentecostal, você tem neopentecostal, você tem gente que está na igreja, assiste a pregação aqui, durante a semana fica ouvindo Edir Macedo, e acha que ouvir Edir Macedo, e depois vem para a igreja ouvir o pastor, não tem nenhum problema. A gente está vivendo, irmãos, uma época de muita confusão. E a gente precisa, assim, as igrejas, elas precisam ter claramente definido o que ela é. Então, chega um visitante aqui, os próprios irmãos da igreja poderiam chegar para esse visitante e dizer: ó, seja bem-vindo, a nossa igreja é uma igreja batista, nós somos assim, nós cremos nisso, nós fazemos esse tipo de coisa, o nosso culto é desse jeito, a pregação da palavra é assim, o pastor, ele organiza a igreja desse jeito. Então, a igreja precisa ter esse tipo de coisa definida. Eu penso, irmãos, que é um caminho que a igreja precisa percorrer hoje. Mostrar que a igreja não é lugar de show. A igreja é um local em que nós somos estimulados e ensinados a partir da palavra de Deus. Então, estou orando por vocês, viu? Estou orando para Deus mandar para vocês um pastor nota 10, para vocês serem felizes, terem um homem de Deus que está lá zelando pela alma de vocês, sofrendo com vocês as dores da vida e alegrando-se também nos dias de alegria, pregando a palavra de Deus com fidelidade, para que essa igreja aqui se encha de ovelhas, viu? Porque a igreja foi dada para alimentar as ovelhas, não para entreter os bodes. Entreter os bodes tem muita coisa por aí. Pois não, irmão? Qual é o seu nome, por favor? Marli. Então, irmã Marli, eu sei que quando a igreja fica sem pastor, o desejo da igreja é tão logo quanto puder ter logo uma pessoa cuidando da igreja. Eu sei que a igreja sem pastor, assim, os irmãos vêm para o culto e tal, mas sempre fica aquela sensação que
está faltando, né? Está faltando. A gente queria ter o nosso pastor. É normal. Agora, irmã, 11 meses sem pastor não é um absurdo. Só para a irmã ter uma ideia, as igrejas que ficam sem pastor, elas ficam em média 2 a 3 anos sem pastor. A razão, irmã, foi aquilo que eu falei no início. Não está fácil ter bom pastor. Não está fácil. As igrejas que estão com seus pastores, elas estão agarradas aos seus pastores, dizendo: você não sai daqui por nada. A coisa está difícil, né? Então, assim, se os irmãos precisarem de indicação, eu posso ajudar, tenho todo o prazer. Tem uma lista de pessoas para indicar para os irmãos ouvirem. Os irmãos podem convidar, pregar, e depois ter um momento de conversar. Eu acho que é sempre bom começar com a diretoria, com uma comissão, que eu suponho já deva ter, né? Então, essa comissão se aproximar, fazer aquele contato inicial, depois trazer para a igreja ouvir, os irmãos terem contato, poderem fazer perguntas a respeito do pastor. Então, assim, no caso de vocês, irmãos, não está tão difícil. É uma boa igreja, essa igreja é uma boa igreja. Eu vejo que tem um bom número de irmãos. Eu fico muito feliz assim, de vê-los unidos, pelo menos é essa sensação que eu tenho vendo vocês. Vocês estão unidos, que ninguém aqui está brigando, se intrigando, com controvérsia. A sensação que eu tenho é que aqui está um ambiente, né? Eu sei que quando sai um pastor da igreja, passa aquele tempo assim com a poeira mais alta. É natural, irmãos, isso é normal. A tendência é o quê? A poeira baixar, a igreja continuar andando, e logo aquelas feridas vão cicatrizando, e todo mundo vai dando continuidade à vida. A igreja é assim mesmo. Então os irmãos me passam essa sensação de que os irmãos estão caminhando bem. Então só precisa agora de um pastor para pegar lá o leme desse barco, né? Estava dizendo para o irmão Diácono agora, vou pegar o barco e tocar o barco. Então não está tão difícil, né? Nós temos diversos nomes que podemos indicar. Eu hoje estou à frente do Seminário Batista Regular da Bahia, e modéstia à parte, a nossa escola tem excelentes alunos com formação, alunos assim espirituais, que amam o povo de Deus, que têm preparo nas Escrituras, que eu não teria medo nenhum de recomendá-los para a sua igreja. E tem os outros pastores também que já estão no ministério. Então a gente tem aí, viu, pastores para indicar. Depois o irmão Edmilson com a comissão, se quiser a gente pode conversar e ter algumas indicações para os irmãos ouvirem, viu? Tem mais alguém? Pois não, irmã? Tá boa. Os anabatistas, eles foram um grupo que surgiu, pelo menos o primeiro registro que nós temos deles é por volta de 1525 na Alemanha. Esse grupo, ele era um grupo muito diverso. O principal líder deles era um pastor chamado Menocímonos. Tem alguns que acreditam que os batistas vieram dos anabatistas. Pessoalmente eu tenho algumas dificuldades com essa teoria, porque ela não tem uma sustentação histórica clara, assim. Você não tem como pegar os batistas ingleses e ir voltando na história até chegar nos anabatistas. Mas os anabatistas, eles surgiram na Alemanha e eles tinham algumas crenças que se parecem com as nossas. Eles batizavam somente crentes, eles eram contra a união da igreja com o Estado, só que também eles tinham crenças diferentes da nossa. Alguns grupos anabatistas batizavam por aspersão, alguns grupos anabatistas acreditavam em revelações proféticas, esse tipo de coisa. E
E alguns deles até foram violentos, se envolvendo em rebeliões contra a ordem da época. Outros deles não, eram pacifistas, eram inclusive contra o crente ser funcionário público. Então esse grupo ele surgiu, e ainda hoje existem ramificações dele, só que eu não vejo uma conexão histórica entre os anabatistas e os batistas.